17, de 1 a 8. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Oremos. Graças nós te damos, Senhor, por tua palavra, e mais uma vez te pedimos humildemente, desvenda os nossos olhos nessa manhã, a fim de podermos contemplar as maravilhas da tua santa lei. Em nome de Jesus, oramos. Estamos, irmãos, agora na narrativa em que Deus estabelece uma aliança com Abraão e que está de alguma maneira conectada com a aliança feita no capítulo 15. Se vocês lembrarem bem, no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus faz aliança com Abraão. E essa aliança tem um elemento novo aqui no capítulo 17, não porque nós tenhamos duas alianças feitas com Abraão, que há uma tendência de alguns estudiosos a acreditar que aqui estão sendo feitas duas alianças no capítulo 15 e 17, mas não nos parece essa a melhor interpretação, tendo em vista que a própria palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 9, se você abrir sua Bíblia comigo no texto de Neemias, no capítulo 9, versos de 7 a 8, diz assim, Neemias 9, 7 a 8, diz assim: Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abrão. E aqui Abraão está, Abraão não antes do nome ser mudado, aqui está Abrão. E o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E aqui ele fala da mudança dele. Então diz: Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Veja que essa promessa aqui, ela é feita no capítulo 15, não desmarcando Neemias. Se você voltar no capítulo 15, você vai encontrar lá essas palavras dirigidas a Abraão e a terra que pertencia àquele povo. Na última parte do capítulo 15, o Senhor faz aliança com Abraão e diz assim, no verso 19 ao 21 do capítulo 15 diz: O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, o jefaim, o amorreu, o cananeu, o gegazeu, o jebuseu. E aqui ele fala da terra que foi dada a eles, a esse povo, foi dada a Abraão. Mas só que lá em Neemias, ele fala que essa terra foi dada quando Deus havia mudado o nome de Abraão para Abraão. Isso só vai ocorrer no capítulo 17, não ocorreu no capítulo 15. Mas ele então entende que o que ocorreu no capítulo 17 é parte integrante da mesma aliança do capítulo 15. Por isso ele trata o capítulo 15 e 17 como uma única aliança, um único pacto. Obviamente, os elementos são diferentes. Nós vamos ter aqui um outro elemento. Por quê? Qual a importância disso? Porque no capítulo 15, irmãos, no capítulo 15, o foco está na terra que Deus daria. Enquanto que no capítulo 17, o foco está
no povo que Deus daria. Vocês lembram que a promessa do capítulo 12 fala que Deus daria a Abraão uma terra e ele seria uma grande nação. Então está implícito na promessa de Deus a Abraão uma terra e uma grande nação. Então, quando a primeira aliança foca no caráter da terra que foi dada, não é? Que ele fala dessa terra, desse pedaço de terra aqui que pertencia a esse povo e que agora será dada a ele. No capítulo 17, o foco é a nação, o povo que vai proceder de Abraão. Mas no final, ele fala da terra, mas o foco do pacto está relacionado à nação, ao povo. Por isso que vai ser entendido aqui a relação com a circuncisão, que é o texto que a gente vai trabalhar na próxima semana, se Deus permitir. E aí nós vamos também aproveitar o capítulo 17 para discutir o assunto batismo e batismo infantil, que é o foco do capítulo 17, que é a circuncisão de todos aqueles que estão na casa de Abraão. Ok, entendido que este elemento, esse novo pacto aqui, não podemos chamar de novo pacto, o mesmo pacto, é uma outra faceta da mesma aliança já iniciada no capítulo 15. Capítulo 17, então, é uma outra faceta desse mesmo pacto. Qual é o ponto aqui, irmãos? Por que a necessidade disso? O texto vai nos conduzir ao entendimento. No verso 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Ora, é importante entender que Abraão aqui não tinha ainda filhos. 99 anos. Ou seja, nós passamos da narrativa de Sarai e Agar, que pregamos domingo passado, em que eles duvidaram, não é? Que seria filho dela, só dele, então ele deu a sua serva para se deitar com Abraão e gerar um filho que seria a descendência. Passaram-se alguns anos, eu diria muitos anos. 99 anos Abraão já tinha. E ele ainda esperava possuir um filho da sua esposa, que tinha praticamente a mesma idade dele. Então o pacto vem para ratificar, para confirmar aquilo que Deus havia prometido. De ti sairá uma grande nação. E como isso se dá? Como esse pacto, como a introdução desse pacto que vai ser descrito no verso 15 em diante, no verso 9 em diante, se estabelece? Como a introdução desse pacto se estabelece? O texto diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor Deus e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra aqui utilizada no texto, para o nome de Deus, aqui a expressão aqui, ele não está dizendo: olha, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa expressão que é conhecida, não é, na nossa, a gente até, apesar de ser uma palavra hebraica, a gente usa isso em muitos lugares, El Shaddai, que é exatamente a palavra usada aqui, Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, irmãos, ela ocorre pelo menos 5 vezes no Pentateuco. Melhor dizendo, no livro de Gênesis. Pelo menos 5 vezes. Apenas uma única vez, nessa ocorrência, não se refere à posteridade, à geração de filhos. Apenas uma única vez. E é interessante notar que esse elemento ele é interessante porque que a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, está ligado a gerar filhos, a produção, a ter filhos, a ter descendentes. Qual é exatamente a imagem? O estudioso, comentando o livro de Amós, o livro de Ruth, disse o seguinte: que a palavra Todo-Poderoso, utilizado em Gênesis, porque ele está falando acerca do nascimento do filho, e depois vem a história que nasce da história de Ruth, o nascimento de Obed, de onde vai vir a história de Davi. Ele fala dessa história
da dificuldade em gerar filhos, do nascimento dessa linha redentiva. Porque é impossível, primeiro, seria impossível, em primeiro lugar, a própria vida continuar. Nós já vimos na criação que quando Deus estabeleceu, se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Quando Eva gera o primeiro filho, ela diz: adquirir um varão com auxílio do Senhor. A linguagem é: o Deus me ajudou a ter um filho. Então, a partir daí, o princípio é: Deus me ajudou a ter um filho. Deus abriu a minha madre. Essa é a linguagem bíblica. Quando Ana, não é, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e 2, descreve a luta dela para ter um filho, ridicularizada por outra, não é, que ela era estéril, não podia ter filhos. Então ela pede a Deus que abra a sua madre para que ela pudesse ter um filho. Ela chega a ponto de chorar, e ela chora, e ali o sacerdote diz: olha, parece uma bêbada. Ela não conseguia nem expressar as palavras, tanta angústia e desejo de ser mãe. E quando ela gera um filho e ela entrega ao Senhor, no seu cântico ela diz: tu faz a estéril mãe de 7 filhos, e tu fecha a madre daquela que tem filhos. Tu és aquele que faz o pobre rico, tu faz descer ao sepulcro e tu tiras do sepulcro. Tu és aquele que tem todo o poder. A imagem aqui usada no pacto, em que Deus aqui é apresentado, não como o nome que é Jeová, não como o nome aqui que dá a ideia do nome pactual de Deus, mas aqui como, nesse pacto, Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, é aquele que vai fazer nascer o filho. E aqui a imagem do nascimento do filho está ligada então a esse caráter. Segundo elemento importante dessa informação: é todo poderoso porque era impossível a um homem de 99 anos e uma mulher da quase a mesma idade ser mãe. Era impossível aqueles dois terem filhos. Por isso ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, aquele que faz nascer um filho no contexto de morte. Enquanto o pecado trouxe a morte, nasce aquele que vai destruir a morte. Em segundo lugar, é poderoso porque ela não poderia ter filhos. Sua madre já havia cessado. Ela era estéril. 90 anos. Ele, 99. Não havia mais condições. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Essa linguagem do Deus do impossível é a linguagem também neotestamentária. Lembra da narrativa lá em Lucas, no capítulo 18, quando ele fala acerca quando o jovem rico se aproxima de Cristo e pergunta a ele: Senhor, o que faço eu para herdar a vida eterna? Aí ele fala que ele cumpre a lei, e aí ele cita a segunda tábua da lei. Então Jesus se dirige a ele e fala: agora, vende tudo que tem, dá ao pobre e segue-me. Ele era muito rico, ficou temeroso e não fez, não é? E aí Jesus diz assim: é mais fácil que o camelo passe no fundo de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Os discípulos vão dizer: Senhor, então é impossível alguém ser salvo. Aí Jesus responde: o que é impossível aos homens é possível a Deus. É de fato impossível alguém ser salvo. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. E logo em seguida, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, vem a narrativa de Zaqueu. Era impossível um rico ser salvo. Zaqueu se converte, devolve tudo que ele havia roubado. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Era impossível aos homens. Nessa aliança então que Deus faz com Abraão, ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Uma mulher estéril com mais de 90 anos vai ser mãe. Um homem com 99 anos
voltará a ser pai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Que elemento é esse dessa aliança tão importante? Esse é o elemento de toda a história da antiga aliança, irmãos. É da impossibilidade. É do ventre cerrado que nasce a história da redenção. É da morte que nasce a vida. É do sepulcro que ressuscita o Salvador. Essa é a imagem da redenção. É do impossível que vem a redenção. E a história de Abraão é a história que reflete esse caráter. É assim que Deus faz, exatamente assim que Deus faz. Você lembra da narrativa do profeta Jonas, a mesma imagem perfeita, quando ele peca, quando ele erra, e ele é lançado ao mar, e o peixe o traga, e diz a Escritura Sagrada que lá no fundo do peixe, ele descreve, se você ler com detalhes aquele texto poético, impressionante a beleza daquele texto, e ele diz ali no ventre do peixe, ele diz, eu fui cerrado pela morte, em outras palavras, passou o ferrolho, a porta trancou e eu estou fechado do lado de dentro, eu estou na morte. Daí Jesus fala, é o sinal de Jonas, que veio da morte, quando ele foi vomitado pelo peixe, ele ressuscita dentre os mortos, ele volta para a vida. Essa imagem do impossível. Não é possível para mim. Se eu estou salvo, o que é possível para Deus. Esse elemento da aliança é importante. E ele continua dizendo, acompanhe comigo o texto, por favor. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É interessante, irmãos, que a palavra perfeito aqui, ela primeiramente, diante do Deus que é poderoso, ele exige perfeição. A exigência de Deus nunca mudou, irmãos. A exigência de Deus nunca mudou. Agora, é importante dizer que o que Deus está exigindo aqui também não é que ele nunca peque. Porque da parte dele, ele não poderia fazer. Que é impossível o homem depois da queda não pecar. Mas que ele seja íntegro. Porque essa palavra também ela é utilizada lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 9. A mesma palavra hebraica usada aqui é usada lá. Aqui é traduzida como perfeição. E lá é como irrepreensível, talvez. Quando a Bíblia diz que o homem que vai ser líder de uma igreja, ele tem que ser irrepreensível, ele não está dizendo que ele não pode pecar, porque senão ninguém poderia ser líder de igreja, que é impossível não pecar, mas ele tem que ser padrão. E Abraão aqui está sendo chamado para ser o pai da fé, e é padrão. Apesar de nós já termos detectado na narrativa da história dele o pecado, que ele fez de pecado. Isso é óbvio que Deus então não está dizendo para ele que ele deve ser sem pecado. Mas que ele deve andar em integridade ante Deus. E é interessante essa narrativa porque no capítulo 16 ele havia pecado. Ele havia tentado ajudar Deus a cumprir a sua promessa quando ele se deita com a serva de sua mulher para gerar um filho que seria a promessa cumprida de Deus. Ele pecou contra Deus. E Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito. E é interessante porque a expressão andar, não é? Essa linguagem, essa palavra andar, a expressão exata usada num texto, não é? Quando ele diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. O princípio aqui estabelecido, não é? É uma conduta ética, um modo de vida diferente. Anda corretamente na minha presença. Mas não significa dizer nunca peque. Ou você não pode falhar.
Até porque nós vamos ver no decorrer da narrativa do pacto, não é? O que Deus vai fazer para que o pacto seja feito, seja realizado. Verso 2, então ele diz: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Ora, Abraão não podia ter filhos, já estava com 99 anos. Ele então escuta a promessa, e essa, em hebraico, literalmente está dizendo assim: ele caiu com o rosto no chão. A ideia de prostrar-se não é uma ideia de reverência, de culto, não é? E é importante, talvez essa seja a ideia, mas a palavra usada aqui no texto, literalmente, é o verbo cair. Ele diz assim: ele caiu com o rosto em terra. Essa aqui é a imagem, irmãos, de todo homem de Deus na história, quando eles estão diante da promessa que é maior do que eles, que é o impossível, eles têm que botar o rosto no pó, porque senão eles não podem fazer. O reconhecimento da impossibilidade. Foi assim com Esdras e Neemias, quando eles ouviram falar da real situação do povo no cativeiro, que estavam vivendo dias de grande tragédia. Diz a Escritura que ele se assenta e chora, ora e passa a jejuar. A primeira atitude dele foi: eu assentei, chorei. É a visão exata daquilo que me é dado para fazer, daquilo que me é prometido e da minha extrema limitação, da minha incapacidade de cumprir aquilo que Deus disse. Eu sou um homem de 99 anos. O Deus solenemente poderoso me disse que eu serei uma grande nação. Eu sou um homem de 99 anos. Ele cai com o rosto no chão. Ele cai com o rosto no chão. Então Deus passa a dizer a ele o seguinte, verso 4: quanto a mim, será comigo a minha aliança. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão. Abrão já não será teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e ser o seu Deus. Aqui eu fiz questão de ler do verso 4 até o fim do verso 8, para você perceber que nessa aliança Abraão não fala, ele não age. E aqui é sempre a primeira pessoa do singular. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Veja lá: eu te farei fecundo, de ti farei nações. 7. Eu estabelecerei a minha aliança. Verso 8. Dar-te-ei a tua descendência. Apesar da expressão ser perfeito, anda na minha presença e ser perfeito, Deus, de maneira direta, é aquele que faz todas as coisas na aliança. Eu farei, eu te tornarei, eu te darei. Não é você que vai conquistar, não é você que vai adquirir, eu vou te dar. Esse é um elemento importante dentro da aliança que Deus estabelece com ele. Porque, irmãos, é a nossa única
segurança. É a nossa única segurança. É a certeza de que nós não vamos ser lançados fora. É a convicção de que pertencemos a Ele. É o fato de que Ele mesmo é quem faz todas as coisas. Ele não podia ser pai com 99 anos. Ele não poderia herdar a terra. Ele não poderia ser pai de numerosa nação. Eu te darei. Eu farei. Eu te tornarei. A ênfase no texto é direta à soberania de Deus, à ação de Deus, aquele que faz aquilo que nós não podemos fazer. E qual é o elemento dessa aliança utilizada aqui nesse texto, irmãos? Primeiro, como nós já falamos, a distinção do capítulo 17 para o capítulo 15, é que no capítulo 15 a ênfase está na terra que vai ser dada. Aqui a ênfase está no povo que vai habitar essa terra. Ele diz exatamente assim: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Mas também é uma promessa interessante: de ti procederão reis. De ti procederão reis. Esse é um elemento interessante porque na história da redenção nós temos a impressão que a monarquia em Israel ela surge por conta do pecado. E quando eles escolhem Saul como rei de Israel, quando eles vão escolher Saul, a história da escolha de Saul é nebulosa. Tanto é que Deus repreende o povo por causa disso. E Deus diz assim: olha, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, eles estão rejeitando a mim como rei. Então, na leitura, a impressão que dá é que a monarquia é algo que não deveria ter surgido na história de Israel. Não é exatamente esse o princípio. Porque na promessa de Deus a Abraão, é dito que dele procederiam reis, nações. E essa promessa, ela é ratificada no capítulo 49 do livro de Gênesis, quando Judá é abençoado pelo seu pai. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 49 do livro de Gênesis, no versículo 8 em diante. Gênesis capítulo 49, verso 8 em diante, diz assim a palavra de Deus: as bênçãos proféticas de Jacó, no verso 8 em diante, diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá e Leãozinho, da presa subsiste, filho meu, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Aí vem a profecia no verso 10: o cetro não se apartará não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Veja, a imagem aqui é de um rei assentado no trono, cujo cetro está nas mãos e o bastão está entre os seus pés. É a imagem do rei assentado, é exatamente a linguagem da monarquia. E aqui na profecia dada a Judá, diz que ele estaria sentado no trono até que chegasse Siló. Essa palavra muitos têm dificuldade de traduzir. Algumas Bíblias colocam aquele que é, aquele que será. Difícil traduzir essa palavra em hebraico. Por isso que a maioria apenas cita a palavra, translitera Siló, como está escrito em hebraico, Siló. Mas é sabido que é uma pessoa, porque os povos vão obedecê-lo, os povos vão se prostrar diante dele. Veja que Judá, tipificando este rei,
porque diz que os irmãos vão se prostrar diante dele, até que chegue aquele em que as nações se prostrarão diante. Veja então, na promessa de Deus a Abraão, de que ele seria pai de numerosas nações, está implícito a certeza de que nasceria um rei que iria governar as nações. Ele está tipificando aquele. Vocês vão de lembrar que Abraão, não é? Antes Abrão, aqui já tem o nome mudado, mas antes, como Abrão, ele já tinha manifestado esses 3 ofícios na sua caminhada. Quando no capítulo 15 ele oferece sacrifício, ele é um sacerdote. Quando no capítulo anterior, quando ele vai lutar, quando ele vai libertar Ló dos inimigos, ele se coloca como rei. Quando ele mente, não é, dizendo que a mulher não era sua irmã, então a esterilidade e a maldição cai no meio daquela nação, e Deus fala ao rei do Egito: roga, pede a Abraão, porque ele é profeta, para que ele rogue por você. Ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, ele está aqui trazendo consigo esses 3 elementos, e dele vai proceder, dessa história, vai proceder aquele que vai trazer consigo os 3 ofícios perfeitamente: rei, profeta e sacerdote. Aqui já surge a história de um rei que vai nascer. De ti procederão reis. A narrativa já aponta para a certeza de que viria aquele que ia reinar sobre Israel, sobre o povo de Deus. Mas aqui já vem um elemento importante, quem são esses irmãos? Quem é esse povo que Deus fez uma aliança? Quem é essa nação? Essa nação é feita daqueles que creem, como diz a palavra de Deus, de maneira direta e objetiva. É feita por aqueles que creem. No livro de Romanos, no capítulo 4, verso 17, verso 15 a 17, podemos ler até, mas Romanos, especificamente 17, mas podemos ler 4 a 17, diz assim. Romanos capítulo 4, verso 15 a 17, diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para que toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Veja aqui como é impressionante a interpretação que Paulo dá: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, verso 19, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que Ele havia prometido. Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele havia prometido. Interessante que aqui no capítulo 4 de Romanos, ele coloca no verso 16: essa é a razão porque provém da fé
para que seja segundo a graça, a fim de que sejam firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. A salvação e essa nação que ele está formando, ela tem como fundamento a nação daqueles que creram ou que creem como Abraão creu. O elemento, então, que nos faz entender dessa promessa que nos foi dada. Como eu vou receber as promessas de Abraão? Pela fé. Pela fé. Em quem? Em Abraão. Não, que Abraão creu também. Mas naquele em quem Abraão creu. Pela fé em Cristo. Aquele em quem Abraão creu. Que fez todas as coisas para a nossa redenção. Providenciou todas as coisas para a nossa redenção. Que cumpriu todas as exigências em nosso lugar para que pudéssemos ser salvos. Quando cremos, recebemos essa bênção, a salvação. Que terra é essa que vai ser dada, irmãos? Essa nação, então, já sabemos que é a nação daqueles que creem. Não é a nação daqueles que nascem em Israel. Como diz o João, não é por sangue, não é carne, mas para aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. Então, são aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus, não que nasceram sanguinamente relacionados a Israel, mas aqueles que creram no Senhor, como Abraão creu. As promessas feitas a Abraão, elas pertencem a nós, porque nós cremos como ele creu. Mas vem a pergunta: o que é que nós vamos herdar? Uma terra? Uma terra nós vamos herdar? É o que vai colocar exatamente no final do texto. Verso 7 em diante: estabeleceria a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E aqui, irmãos, é o ápice do conceito de pacto. Eu sou o teu Deus e vocês o meu povo. Esse é o ápice do conceito de pacto. Isso é para onde todo o conceito é levado, porque eu pertenço a Deus e Ele é meu Deus. É a perfeita comunhão alcançada pela união com Cristo. Eu sou de Deus, Ele é meu. Essa é a imagem para ser teu povo, para ser povo de Deus e para que Ele seja nosso Deus. Exatamente, é o que se chama dentro da teologia do fator Emmanuel, não é? Que é Deus conosco, essa ideia. Jesus disse: eu estarei convosco. Estarei convosco quem? Aqueles que me pertencem, aqueles que são meus, aqueles que ninguém pode tomar das minhas mãos, aqueles que são meus. Eu estarei convosco. A aliança que Ele prometeu, e quando nós cremos na obra de Cristo, essa aliança que Ele prometeu, nós nunca seguimos abandonados. Dentro da aliança, você pode chegar até a dizer, como diz o Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Quem tem essa consciência vai dizer: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Você pode dizer isso. Por que estás abatida, ó minha alma? Mas você nunca vai poder dizer o que disse Jesus na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? O que Ele recebeu na cruz, o que Ele disse na cruz, Ele disse por mim, para me fazer dele e Ele meu, para que eu nunca dissesse com a minha boca o que Ele disse na cruz, para que eu possa dizer na terra ainda:
porque estás abatido a minha alma, porque estás atribulada, porque sofres, porque se angustia, porque chora, mas você nunca vai dizer: por que Deus, tu me abandonaste, como Ele fez com Cristo na cruz do Calvário? Porque naquele momento Ele estava levando sobre si a minha culpa, a minha iniquidade, e ali Deus se apartou dele, para que ele nunca se apartasse de nós. A ênfase do pacto se encontra aqui. Eu sou teu Deus, tu és meu povo, tu és o povo da aliança. E é prometido uma terra, irmãos. Verso 8: dar-te a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Serei o seu Deus. Importante, não é? Pelo menos 3 minutinhos eu preciso só levar você a entender o que significa essa terra, essa posse dessa terra perpetuamente. Isso não significa dizer que nós vamos para uma terra na Palestina viver eternamente, porque a terra aqui é a terra da Palestina, ali ligada exatamente. Mas se você fizer um rápido percurso na história da redenção, você vai entender o que significa isso. A primeira vez que a palavra terra aparece na história da redenção não foi na promessa que Deus fez a Abraão de lhe dar uma terra. A primeira vez que o conceito de terra aparece na história da redenção é quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, quando eles são banidos da terra. A promessa da terra a Abraão é a promessa do retorno ao paraíso. E o paraíso, o Éden, na realidade, era um tipo daquilo que seria novos céus e nova terra. Porque lá no paraíso, no Éden, ainda não era tudo aquilo que deveria ser. Porque lá no Éden, Satanás entrou, o pecado pôde entrar e a morte habitou ali por algum tempo. Mas para onde nós estamos indo, para o lugar onde o Éden aponta, Satanás não entra, o pecado não entra e, consequentemente, a morte também não pode entrar, porque ali não terá possibilidade disso. Mas ali o Éden era um tipo daquele lugar, apontando para o paraíso perfeito. Então a promessa da terra é a promessa do retorno ao paraíso. Mas a terra, consequentemente, por causa desse aspecto de apontar para algo superior, ela era transitória. Ela não era permanente, não havia um valor permanente na terra. Há um elemento transitório na terra. Por isso que a terra, na história de Israel, ela vai perdendo o seu tamanho. Não a linguagem sobre ela, mas o tamanho dela. Veja só, se você perceber a terra, quando Davi e Salomão viveram dela, foi um período que as maiores conquistas ocorreram, era o limite máximo que Israel conquistou a terra. Depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. Ficou o reino norte de Samaria, reino sul, Judá, Jerusalém, 2 reis. A história se bifurca a partir dali, Samaria e o reino sul. Até que Deus destrói e varre o reino norte através do Império Assírio, no ano de 722 a.C. Vem a destruição, tudo é destruído por conta do pecado. Não havia um rei justo na história do reino norte de Israel. E Deus então varre aquela história. Fica apenas Judá, aquele pedaço de terra no sul. Eles acreditavam que nunca aquela terra podia ser devastada, até que por conta do pecado também, porque os profetas avisaram: abandonem seus pecados. Eles não abandonaram o pecado. Deus invade por meio de Nabucodonosor, no ano de 586, destrói o reino sul, acaba com toda a terra, o templo é destruído, o rei tem os olhos vazados, eles são levados para o cativeiro. A destruição toma conta de toda a história de Israel. Eles vão para uma terra que não pertence a eles. E lá naquela terra, eles vão aprender através do profeta Ezequiel que Deus é o Senhor do universo. Ele não governa apenas um pedaço de terra na Palestina, Ele governa a história e o mundo todo. Segundo, eles vão aprender também, como diz no capítulo 11 do livro de Ezequiel, que Deus é o santuário deles, é o templo deles, apontando para o princípio de Apocalipse no capítulo 21, quando ele descreve a Nova Jerusalém, diz: naquela cidade não havia santuário, porque Deus e o seu Cordeiro eram o santuário.
apontando exatamente para o princípio de que o templo apontava para Cristo. Não havia rei. Eles aprenderam ali no cativeiro que Deus era o rei do universo. Estava sentado no trono. Isaías, no capítulo 6, estava chorando a morte do rei, quando ele viu aquele rei que não morre, assentado no alto e sublime lugar. Aquele que reina em toda e qualquer situação da história. Aprenderam naquele lugar acerca do que significa a plenitude da obra de Deus. Quando eles voltam para a terra prometida, a linguagem é fantástica. Ezequiel descreve o retorno como um novo nascimento, o pastor que arrebanha suas ovelhas, a ressurreição dos mortos, e então os mortos ressuscitam e voltam para a terra. Essa é a linguagem de Ezequiel. Eles voltam para a terra, só que a terra agora é um pequeno pedaço de terra. É o sul de Israel, não é mais a Palestina toda, mas a linguagem continua soberba, maravilhosa, fantástica a linguagem, mas a terra diminuiu, porque aquela terra era chamada descanso, que se cumpre em Cristo, quando diz a palavra de Deus: acharei descanso para a vossa alma. Quando em Hebreus capítulo 4, verso 2 e 3 diz: nós que cremos no Senhor, entramos no descanso. A terra apontava para esse descanso, porque entrar na terra prometida significava ter os inimigos todos destruídos. E quando Jesus veio nos redimir do pecado e nos dar descanso para a alma, Ele destruiu todos os inimigos na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz que na carne Ele destruiu Satanás. O pecado, o mundo foi destruído por Cristo, e por isso a nossa alma tem descanso. Essa terra então, ela ainda é algo aguardado, porque agora nós já estamos nesse descanso, mas aguardamos ainda o descanso eterno, quando entraremos no paraíso de Deus, que é essa terra para onde apontava o Éden, para onde nós estamos indo. A promessa que essa terra que eu dou para vocês é uma terra perpétua, não é uma profecia não cumprida, é uma profecia que vai se cumprir, porque nós já estamos na terra quando estamos em Cristo, mas ainda aguardamos a entrada no paraíso de Deus. Quem são esses? Aqueles que Deus fez uma aliança, aqueles que creram como Abraão creu, aqueles que confiaram como Abraão confiou, confiaram na obra de Deus, não nas suas próprias. Por isso, no final do verso 8, fala que essa é uma possessão perpétua, é uma possessão eterna. Eterna, porque a terra para onde nós estamos indo, nós vamos morar lá eternamente. Essa é a imagem que a Bíblia nos traz. E nós somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa, porque cremos como Abraão creu, e nas mesmas verdades que ele acreditava, e do mesmo modo como ele acreditou, porque a fé, assim como para nós foi para Abraão, dom de Deus, Deus foi quem concedeu a ele o poder de crer, como deu a nós. Diante dessa verdade, irmãos, exposta na palavra de Deus, deixa eu fazer rapidamente algumas aplicações para a nossa vida. Primeiramente, vamos dirigir aqui aos irmãos que já estão em Cristo, redimidos pelo Senhor. Muitas vezes na nossa história de vida, nós temos a tendência de achar que Deus desistiu da gente, ou até mesmo a gente começa a olhar as coisas e parece que não estão dando muito certo para a gente. Principalmente na nossa luta contra o pecado, contra alguma área da vida que precisa ser transformada. Tem momento que a gente começa a pensar: meu Deus, será que há esperança? Será que de fato eu sou salvo?
Eu queria convidar vocês a, primeiramente, a descansar na seguinte verdade. O Senhor fez todas as coisas que eram impossíveis a nós. Todas as coisas. Ele nos sustenta porque Ele é aquele que nos salvou. Mas ao mesmo tempo, Ele nos ordena a viver uma vida reta diante dele. Ele diz assim, em todas as letras: anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o princípio bíblico. Eu preciso andar de forma correta. Eu preciso me submeter à lei de Deus. Preciso andar de acordo com ela. Mas isso não para a minha salvação, porque biblicamente diz a Escritura: eu fiz, eu te darei, eu estou fazendo uma aliança, eu te salvo, eu te guardo. Tudo Deus faz por nós. Mas isso transforma a nossa vida em homens e mulheres, jovens e crianças, que têm prazer na lei dele e viver de acordo com a sua palavra. E eu quero desafiá-los a confiar no Senhor e a procurar viver uma vida reta na certeza de que Ele já fez por você aquilo que você não pode fazer. Você vai viver uma vida reta na dependência dEle. Você vai exigir de você obediência, não para que você seja salvo, mas para que você já alcançou aquilo que Deus já lhe deu gratuitamente. Mas a segunda coisa que eu queria dizer aos irmãos também: é impossível para nós. É impossível para nós imaginar que nós íamos conseguir a salvação, ou que nós temos condições de conseguir a salvação. Porque o que Deus exige é tão grande, tão perfeito, e Ele não muda essa exigência. E nós, irmãos, a nossa segurança está no fato de que Cristo fez aquilo que Deus exigiu. A minha salvação está na certeza de que Cristo cumpriu todas as exigências de Deus. Isso deve nos fazer andar como Abraão, colocar o rosto no pó. É grande demais para mim, mas o que é impossível para mim foi possível para Deus em Cristo Jesus. Isso me faz olhar para você agora que talvez não conhece Cristo ainda como seu Salvador. Se você está sem Cristo, você acha que é possível para você ser salvo por você mesmo. E a Bíblia diz exatamente o contrário: é impossível ao homem. Por isso é necessário que você se renda a Cristo e seja salvo. E por último, eu quero falar da esperança. Nós ainda entraremos na terra prometida. Nós ainda não estamos nela, mas ao mesmo tempo nós já estamos nela, porque nós estamos em Cristo. Nós ainda não estamos, mas já estamos ao mesmo tempo. E por essa tensão entre o já e o ainda não, eu já estou em Cristo, mas ainda não estou na plenitude da novo céu e nova terra. Por essa tensão, é possível que aqui na história e na vida eu ainda diga, como disse o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Mas aqui nessa história eu nunca vou dizer, nós que estamos em Cristo, nunca vou dizer, porque me abandonaste, Senhor, ou abandonaste Cristo, Deus do Calvário. O seu sofrimento e a sua angústia de hoje
ela não se compara quando o nosso Redentor na cruz do Calvário. Você sabe para que ele fez isso? Como mediador da nova aliança. Para que ele fosse nosso Salvador e nós o seu povo. União inseparável. União perfeita com ele. Porque aquilo que ele conquistou por nós. Onde ele está, nós estamos. A nossa certeza está na segurança da obra dele. Você aqui na terra poderá passar por grandes tribulações. Você aqui na terra pode até cair em alguns pecados graves, mas o Senhor vai te levantar e trazer de volta ao caminho de santidade. Se Deus permitir, no próximo domingo, irmãos, nós vamos adentrar no elemento externo desse pacto, que é a circuncisão. Então nós vamos trabalhar os aspectos do batismo e da circuncisão como elemento da antiga e da nova aliança.